Como provavelmente será a final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo, o primeiro jogo que acontece nesse domingo. Com base nos últimos jogos, com base em estatísticas, a gente vai traçar as atuações das equipes. Quem tem chance de abrir primeiro o placar, controlar mais a partida e também o maior resultado, que é com a maior probabilidade de vitória, ou seja, quem tem mais chance de ganhar. Isso tudo a gente vai trazer nesse vídeo, beleza? Bom, obviamente, Flamengo e São Paulo chegam numa crise no jogo desse domingo. As duas equipes não estão bem, beleza? Chegam com o seu torcedor desconfiado e chegam principalmente com momentos muito conturbados. Porém, a gente pode destacar uma diferença aqui. O Flamengo ele vive uma crise dentro e fora de campo. O São Paulo ele vive uma crise em questão de atuações e constância, principalmente fora de casa. Porque as atuações de São Paulo fora de casa são de dar pena e o seu torcedor está extremamente irritado e com razão. Afinal, o São Paulo não ganhou nenhum jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro. E os jogos que atuou fora de casa, principalmente contra o Corinthians na Copa do Brasil e contra a LDU na Sul-Americana, levantam muito aquela bandeira de que o São Paulo só joga dentro do Morumbi. Já o Flamengo, com toda a sua crise técnica, com um elenco muito recheado de craques, não consegue dar resposta para o torcedor, que agora tem briga de Gabigol com o dirigente, briga de jogador com torcida, a torcida não abraça mais o time, enfim. Tudo isso se reflete aqui para a gente dizer que o seguinte, as duas equipes, nesse contexto, chegam em pé de igualdade, beleza? Porém, a gente está aqui para poder analisar dentro de campo. E com base nos últimos 4 jogos, a gente chega às seguintes análises aqui, a começar pelo Flamengo. O Flamengo, principalmente com o último jogo do Atlético Paranaense, ganhando por 3-0 lá em Cariacica, o Flamengo ele sofreu mais gols que os adversários nos últimos 4 jogos. Foram 6-5. Então, abre-se uma questão de um time que, por mais que tenha Léo Pereira, Fabrício Bruno, Davi Luiz, muitas vezes joga com 3 zagueiros, horas joga com linha de 4. Mas, enfim, o São Paulo é um cara que não repete muita escalação. O Flamengo, por mais que tenha uma zaga forte, com nome, beleza? O Flamengo toma muito gol. E isso a gente comprova também num próximo dado, que são as finalizações do adversário no gol. O Flamengo ele tem uma média de finalização no gol por jogo de 4,5. E o adversário está finalizando 5,25. Isso significa que o adversário chega mais no gol que o Flamengo. E é interessante porque o Flamengo, ele, em média, ele tem mais posse de bola que seus adversários. O Flamengo, ele, em média, nesses jogos, ele tem uma média de 54%. Obviamente, já foi maior. O São Paulo, ele vive falando que ele quer ter um chamado amor pelo balão, ou seja, ele preza por uma equipe de 70% de posse de bola para cima, uma equipe muito dominante. Mas o fato é que o Flamengo não está conseguindo fazer isso. Por mais que o Flamengo não tenha conseguido fazer isso, ele é uma equipe que tem boa posse de bola, sim, tá? 54%. E é muito interessante que por mais que o Flamengo tenha mais posse de bola, o adversário chega mais. E isso bate com aquela informação que eu falei no outro vídeo, de que o Flamengo, por mais que ele tenha obsessão pela posse de bola, entre aspas, ele usa a posse de bola só para atacar. Ele não usa o conceito que o Guardiola estabelece de tocar para se defender. A posse de bola para a defesa. Você usa a posse de bola não só para poder atacar, mas também como mecanismo de defesa. Ora, se a bola está com seu pé, não tem como o inimigo chegar, né, ou no caso o adversário, chegar próximo do seu gol. É muito diferente com o Flamengo, principalmente nas posições do campo em que ele perde a bola. Ele perde a bola muito próximo do seu gol, ele perde a bola quando o time está muito adiantado, inclusive a sua linha de marcação, fazendo com que o adversário jogue muito contra-ataque em velocidade, nas costas do zagueiro, ficando cara a cara com o goleiro. Então tem uma série de situações em que o Flamengo não utiliza bem a sua posse de bola. É apenas uma posse de bola para tentar construir gol, mas nada de tentar se defender. A gente também observa que o Flamengo ele finaliza mais dentro da área. E isso muito bate com o estilo dos seus jogadores e do treinador também. O Flamengo ele chega mais dentro da área tocando, ele é um pouco mais paciente e ele finaliza bastante, beleza? Ou seja, o Flamengo não é um time que chuta muito fora da área. Ele gosta das suas jogadas construídas. E isso vai contrapor ao que a gente vai falar do São Paulo daqui a pouco, beleza? Guardem esse dado aqui.
Outra coisa, o Flamengo finaliza mais o seu primeiro tempo. E é uma coisa que a gente vai falar, inclusive, daqui a pouco também, que olha... Bom, o Flamengo ele finaliza mais no primeiro tempo, ou seja, ele começa o jogo com mais posse, ele começa o jogo com mais volume, normalmente, principalmente sendo mandante. Ele tenta abrir o placar. Ele tenta, porque ele não está conseguindo ser eficiente nas suas construções. Mas que ele tenta, entendeu? Então, não por acaso, ele tem mais finalizações do que os seus adversários no primeiro tempo. Porém, beleza? O que acontece é o seguinte, lembra do que eu acabei de falar, que o Flamengo é um time que ataca e deixa jogar? O adversário também finaliza bastante no primeiro tempo. O Flamengo toma mais gols no primeiro tempo do que no segundo. Olha que interessante. O Flamengo é uma equipe que finaliza muito na primeira etapa, é uma equipe que tem mais posse de bola na primeira etapa do que na segunda, mas toma mais gols no primeiro tempo do que na segunda. E por que isso acontece? Por causa da próxima estatística aqui que a gente vai olhar. O Flamengo, nesses últimos jogos, ele leva 37 minutos para tomar um gol e ele demora 50 minutos para poder fazer um gol. Ou seja, um adversário que se posta muito bem para roubar a bola no campo de ataque do Flamengo, jogar em velocidade, tem grande chance de fazer gol na primeira etapa. E o Flamengo se sentia incomodado. Por quê? Porque o Flamengo é um time que dificilmente vira jogos. Com essa informação que eu acabei de dizer. Se a sua melhor atuação está no primeiro tempo, significa que no segundo tempo você não vai ter tanta força assim. Se o adversário abrir o placar no primeiro tempo, há grandes chances de ou pelo menos empatar a partida, terminar empatada, ou o Flamengo sair derrotado, como aconteceu no último jogo contra o Atlético Paranaense. É uma estatística? É um bom dado? Vamos ver se o São Paulo consegue aproveitar isso. Porque o São Paulo é também um time que sofreu mais gols nos últimos 6 jogos, nos últimos 4 jogos aí. Ele sofreu 6 e fez 4. Ele tem a mesma quantidade de finalizações que seus adversários, ou seja, São Paulo ele chuta em média 4,5 bolas no gol por jogo, beleza? Ele é um time que tem muito mais posse de bola que seus adversários. O São Paulo ele tem, em média, 70% de posse de bola, uma discrepância muito maior que o Flamengo, beleza? Só que ele, com essa posse de bola, tendo o mesmo chute que os adversários, significa que o São Paulo está com uma posse de bola muito improdutiva ou também está embarrando em uma defesa muito forte. Coisa que não é verdade, porque o Internacional não tem uma defesa muito forte, São Paulo teve dificuldade para criar, o América Mineiro não tem uma defesa muito forte, não à toa está na zona do rebaixamento, São Paulo também teve dificuldades ali para criar. Contra o América Mineiro, São Paulo finalizou 3 chutes dentro da área. É muito pouco. Para onde que está essa posse de bola? Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui no mapinha, para vocês entenderem bem onde que está sendo rodada a bola aqui do São Paulo. Beleza? Outra coisa que também chama atenção é que, por mais que o São Paulo tenha posse de bola, por mais que ele tente igualar seu adversário, o adversário finaliza mais dentro da área do que o São Paulo finaliza mais dentro da área. Ou seja, quando o adversário chega na área do São Paulo, é perigo, ele vai finalizar dentro da área. E aí que tá o contraponto que eu falei agora há pouco. Se o Flamengo é um time que finaliza mais dentro da área que seu adversário, e o São Paulo é um time que finaliza menos dentro da área e o adversário finaliza mais, quem tem mais chance de abrir o placar aqui? Beleza? Isso bate com a informação que a gente tinha falado agora há pouco. O adversário é melhor no primeiro tempo contra o São Paulo. Sim, quando o São Paulo joga com o adversário, com base nos jogos, o adversário é melhor, tá? E, cruzando com o que a gente falou agora há pouco, o Flamengo não é melhor que os seus adversários, então temos uma grande tendência de, sim, o Flamengo abrir o placar contra o São Paulo, tá? E é comprovado com o seguinte, São Paulo leva 70 minutos para poder fazer um gol. Contrapõe a informação de que o Flamengo leva 37 minutos para poder fazer um gol. Desculpa, para o adversário fazer um gol sobre o Flamengo. Se o adversário leva 37 minutos para poder fazer um gol sobre o Flamengo, só que o São Paulo demora 70 minutos, como é que fica? Significa que o São Paulo não é eficiente com a sua posse de bola. Ele demora muito para conseguir fazer. E detalhe, esse número só é 70 somando os jogos no Morumbi. Significa que o São Paulo fora de casa tem menos chance ainda de fazer gol.
Então, com base no que a gente falou aqui, a nossa análise em números, temos que cravar o seguinte: sim, o Flamengo tem maior tendência de ganhar a partida, ele tem tendência, inclusive, de abrir o placar primeiro, fazer um 2-0 e no segundo tempo o São Paulo melhorar. Por quê? Porque a tendência é o São Paulo terminar o jogo com mais posse de bola que o Flamengo. Só que a grande maioria dessas 70% de posse de bola do São Paulo, boa parte está no seu segundo tempo do que no primeiro. Sim, o São Paulo tem mais posse de bola no primeiro tempo que o adversário, só que ele tem muito mais no segundo. Por quê? Ele tem muito mais finalizações, ele tem muito mais posse, ele tem muito mais chegada, muito mais volume, né? Então, a tendência é o São Paulo terminar o jogo com mais posse, porém o Flamengo ganhar a partida. E isso se mostra com a probabilidade que eu deixo aqui. Sim, o Flamengo ele é favorito com base não só no que eu calculei, mas que se você pegar a casa de apostas, se você pegar o próprio SofaScore, estão estimando uma vitória do Flamengo. E muito o que eu disse no início do vídeo, as atuações do São Paulo fora de casa preocupam, e preocupam demais. E se você for olhar as atuações e um mapa de calor, você vai ver como o São Paulo ele se comporta. Eu vou deixar aqui os dois mapas de calor dos últimos 2 jogos do São Paulo. Ele tem uma posse de bola muito no meio campo, mas em um mapa de calor o São Paulo utiliza muito mais o seu lado de campo, que é o lado onde está quem? O Wellington Rato. Então o São Paulo ele prisa muito mais por cruzamentos para tentar achar o Caleri, ou talvez o Luciano, para tentar fazer gol de cabeça. É diferente já do Flamengo. Vou deixar aqui também os 2 mapas de calor dos últimos 2 jogos. Flamengo, ele preza muito por Bruno Henrique, que é o seu lado esquerdo, onde está mais vermelhinho. Bruno Henrique, ele é um cara de velocidade, consegue romper linhas e atacar em velocidade. Não é o que o São Paulo tem. Então, enquanto o Flamengo ele é muito mais direto, objetivo, o São Paulo ele enrola um pouco mais a posse de bola para tentar colocar um cruzamento e fazer o gol. Então, temos uma tendência de o Flamengo ganhar a partida, não só com base nisso, tudo que eu falei, mas por conta também de ter jogadores mais decisivos. Mas as estatísticas dizem que o Flamengo ele tem mais chance de ganhar, sim, a partida do que o São Paulo. Beleza? Eu gostaria de saber o que você acha, deixa aqui nos comentários, deixa o like no vídeo. Lembrando, isso são análises com base em números dos últimos 4 jogos. Não analisamos tanta tática aqui, mas prezamos pelos números. Beleza? Se inscreva no canal, tamo junto e até a próxima. Valeu!